Se você ainda acredita que só dá para construir músculo levantando ferro na academia, sinto te dizer, mas te enganaram bonito. O que ninguém te contou é que o corpo que você já tem pode ser a academia mais eficiente da sua vida. Sem halteres, sem barras, sem mensalidade, sem fila de aparelho. Só você, o chão e a força bruta da gravidade. E quando você entende isso, tudo muda. A verdade é que a indústria do fitness vive te empurrando a ideia de que, sem peso, sem ganho. Mas e se eu te mostrasse que dá para construir um físico forte, definido e funcional apenas com o peso do corpo? E não estou falando de manter a forma, nem de treino levinho de iniciante. Estou falando de hipertrofia de verdade, usando apenas seu corpo como ferramenta. Talvez você até já tenha tentado. Fez umas flexões, umas pranchas, achou fácil demais ou chato demais e voltou para o supino. Mas calma, o problema não é o método, é a forma como você aprendeu. Porque quando você domina certos princípios, como tensão, controle e progressão, o peso do seu corpo se transforma num instrumento de força tão poderoso quanto qualquer barra carregada. E o melhor, além de músculo, você ganha algo que falta em muito marombeiro por aí. Controle total do seu corpo. Estabilidade, mobilidade, consciência corporal. Coisa fina, que transforma não só seu físico, mas a maneira como você se move no mundo. Hoje eu vou te mostrar 6 exercícios com o peso do corpo que constroem mais músculo do que muito treino de academia. E no final, você ainda vai entender por que essa abordagem pode ser o divisor de águas entre viver travado ou viver forte, para sempre. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal. Deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. Exercício 1. A flexão que ninguém te ensinou direito. A flexão parece simples, né? Todo mundo já fez. Mas o que a maioria não percebe é que esse exercício, quando bem executado, pode se transformar num verdadeiro construtor de massa muscular para o corpo todo. Só que para isso, tem que parar de fazer flexão como se estivesse apenas cumprindo tabela. Flexão bem feita exige técnica, tensão e intenção. Quando você ativa todo o corpo, do abdômen até os glúteos, e controla o movimento como se fosse um plank dinâmico, o jogo muda. Não é só o peito que trabalha. Ombros, tríceps, core e até as pernas entram no circuito. E mais, a forma como você desce, devagar, com controle, cria uma tensão que o supino de academia nem sempre entrega. E aí vem o detalhe matador. Estudos mostram que uma flexão bem executada pode gerar uma ativação muscular equivalente ou até superior a um supino com 40 a 60% do seu peso corporal. Isso significa que você pode construir massa de verdade, sem equipamento, sem academia, só com o peso do corpo. E se quiser deixar mais difícil, nem precisa adicionar carga. Basta desacelerar o movimento, segurar a posição embaixo por alguns segundos ou testar variações como a flexão inclinada ou declinada. Seu peitoral vai responder. Seus ombros e braços vão ganhar definição. E sua resistência vai lá para cima. No dia a dia, essa força aparece sem nem você perceber. Quando empurra uma porta pesada, levanta do chão com agilidade ou carrega algo com os braços estendidos. Tudo flui com mais controle e potência. O que antes parecia esforço, vira movimento natural. Mas se a flexão é o que fortalece a frente do seu corpo, o próximo exercício cuida do lado oposto. Exercício 2. A remada invertida que reconstrói suas costas. Se a flexão é o que constrói a força na parte da frente do corpo, a remada invertida é o que equilibra tudo isso nas costas. E olha, se tem uma área que muita gente negligencia no treino com o peso do corpo, é a parte posterior. Só que quando você domina esse movimento, a transformação é visível. Postura mais reta, costas mais largas,
ombros mais estáveis e braços mais fortes. A remada invertida é o oposto da flexão, literalmente. Enquanto na flexão você empurra o chão, aqui você puxa o próprio corpo contra a gravidade. O que torna esse exercício tão poderoso é justamente o alinhamento corporal necessário para fazer bem feito. Nada de deixar o quadril cair ou puxar com impulso. É corpo reto dos pés até a cabeça, como uma tábua, subindo com controle total. Para fazer isso em casa, basta uma barra baixa, uma mesa firme ou até um varal resistente. Você se posiciona embaixo, segura com as duas mãos e puxa o peito em direção à barra. Mas o segredo está nos detalhes. Cotovelos alinhados, escápulas que se contraem no topo do movimento e descida lenta. Cada repetição vira uma lapidação da sua postura e força. E se você achava que precisava de máquinas para trabalhar costas, aqui vai o choque de realidade. A remada invertida ativa músculos como latíssimos, romboides, trapézio e bíceps com eficiência comparável a máquinas de puxada. Só que com um bônus, ela exige estabilização do core e controle corporal total. Isso ativa músculos profundos que a máquina ignora. E é aí que nasce aquele visual atlético, com costas definidas e funcionais. Sabe aquele visual de V nas costas que dá largura e presença mesmo com camiseta? Vem daqui. Mas vai além da estética. A remada invertida corrige desequilíbrios criados por horas no computador, no celular, dirigindo. Ela reprograma seu corpo para uma postura forte, ereta e poderosa. E quando você começa a ajustar o ângulo do corpo, deixando o tronco mais paralelo ao chão, o desafio aumenta. Você controla a intensidade sem precisar de carga. No dia a dia, isso se traduz em costas que não travam ao carregar peso, ombros que não doem ao alcançar algo no alto e até um alívio naquela dorzinha crônica nas costas que você achava que era idade. Não é idade, é fraqueza acumulada. E esse exercício corrige isso com consistência. Mas se isso já parece poderoso, espera até conhecer o próximo movimento, que isola cada perna e desafia seu equilíbrio como nenhum agachamento tradicional faria. Exercício 3. O agachamento unilateral que vale por 2. Esquece o mito de que só dá para construir pernas grossas, com barra nas costas e anilhas no chão. Se você ainda acha que precisa de um agachamento tradicional para ver resultado, é porque nunca sentiu o poder de um Bulgarian Split Squat bem feito. Esse exercício unilateral, feito com o peso do corpo, ativa as pernas de um jeito que muita gente só descobre quando sente aquela dorzinha no glúteo e na coxa no dia seguinte. O tipo de dor que vem com o crescimento. E aqui está o detalhe que muda tudo. Quando você apoia uma perna atrás e faz o movimento com a outra, o esforço concentrado naquela perna da frente é praticamente dobrado. Sem contar que seu core precisa entrar forte no jogo para manter o equilíbrio. É como transformar um simples agachamento num desafio de força, estabilidade e controle, tudo ao mesmo tempo. Muita gente sente mais dificuldade nesse exercício do que num agachamento com barra. Sabe por quê? Porque agora você não tem uma carga externa forçando a descida. Você precisa gerar a força, controlar o movimento e manter o corpo inteiro alinhado. Tudo isso com uma perna só te segurando. Isso ativa músculos profundos, estabilizadores, que raramente são recrutados em treinos convencionais. E é por isso que atletas de elite juram por esse movimento. Além disso, por ser unilateral, o Bulgarian Split Squat corrige desequilíbrios. Se uma perna é mais fraca que a outra, você vai perceber na hora. E com o tempo, vai nivelar a força, a estabilidade e o desenvolvimento muscular. Isso protege seus joelhos, melhora a simetria do corpo e deixa o movimento mais limpo, mais bonito e mais funcional. No dia a dia, você sente o resultado em cada passo que dá. Subir escadas deixa de ser um esforço. Carregar peso nas mãos se torna mais fácil porque suas pernas e quadril seguram o tranco com firmeza.
o equilíbrio melhora, a dor no joelho some e aquela sensação de corpo torto começa a desaparecer. Esse exercício sozinho já tem potencial para transformar seu físico. Mas o próximo da lista leva o treino de peito e tríceps para um novo nível e sem precisar encostar em uma única barra. Exercício 4. O mergulho que esculpe seu peitoral com peso zero. Muita gente acha que o mergulho, ou dip como alguns chamam, é só um exercício de tríceps. E é aí que boa parte do potencial desse movimento se perde. Porque quando você faz o mergulho com uma leve inclinação do tronco para frente, ele vira uma verdadeira máquina de construir peito, ombros e braços com um nível de eficiência que rivaliza com o supino pesado. Esse exercício é bruto. Você segura o peso do corpo inteiro com os braços, desce com controle e empurra com força total. O peitoral inferior entra com tudo, os ombros estabilizam, os tríceps queimam e o core precisa travar o corpo inteiro no meio do movimento. Não tem máquina que entregue tanta ativação ao mesmo tempo, porque aqui seu corpo é o próprio peso e cada centímetro mal executado exige correção imediata. E sabe qual é o diferencial? Liberdade. Você não está preso a um trilho como nas máquinas. Seus músculos estabilizadores precisam trabalhar de verdade. Isso melhora não só a força, mas a coordenação e a resistência. E estudos mostram que o mergulho bem executado pode recrutar mais fibras musculares do peito do que um supino convencional, principalmente se você inclinar levemente o tronco e mantiver a descida controlada. Agora, se você ainda não consegue fazer o mergulho completo, não tem problema. Dá para começar com os pés apoiados no chão ou usando apenas a fase negativa, descendo devagar, controlando o movimento e voltando à posição inicial com apoio. Aos poucos, sua força vai aumentando e o corpo vai se adaptando. E quando você começar a fazer séries completas, vai sentir o peitoral endurecendo e os braços ganhando volume como nunca. No dia a dia, o resultado é mais controle em qualquer movimento de empurrar. Seja levantar do chão, apoiar o corpo para subir em algum lugar ou empurrar algo pesado, tudo fica mais fluido, mais natural. Seus ombros se tornam mais firmes, os tríceps mais definidos e o peitoral começa a ganhar aquele desenho mais baixo e marcado. E se você acha que isso já é potente, o próximo exercício é o mais subestimado de todos e pode ser o que vai finalmente salvar suas costas e ativar o motor mais ignorado do seu corpo. Exercício 5. A ponte de glúteos que protege sua lombar e turbina seu posterior. Esse é aquele exercício que muita gente ignora por achar simples demais. Só que a ponte de glúteos, feita do jeito certo, é um verdadeiro desbloqueio de força, estabilidade e alívio nas costas. E mais, é o movimento que ativa o grupo muscular mais esquecido da maioria dos treinos: os glúteos. Sem eles fortes, seu corpo desaba. Com eles ativados, tudo funciona melhor. Deitado no chão, pés apoiados e joelhos flexionados, você eleva o quadril empurrando com os calcanhares. Simples? Parece. Mas quando você faz com intenção, contraindo os glúteos no topo, mantendo o abdômen firme e evitando que a lombar arqueie, o efeito muda completamente. Você começa a sentir os posteriores da coxa, os glúteos e até o core trabalhando juntos como uma corrente forte e conectada. E o que pouca gente entende é que esse movimento ensina o corpo a se mover pelo quadril e não pela coluna. Isso corrige o padrão de movimento de quem vive travado, inclinado para frente ou sentindo dor na lombar. Quando você faz essa ponte com constância, começa a construir um escudo natural para sua coluna. Seu corpo aprende que é o quadril que deve gerar a força. E isso muda tudo. E se quiser evoluir, tem como. Basta fazer com uma perna só ou com os pés apoiados em uma superfície elevada. A dificuldade aumenta, a ativação sobe e o crescimento muscular acompanha.
Você pode até comparar com agachamentos com peso. O estímulo, a longo prazo, é bem próximo, mas com muito menos risco articular. Agora pensa na aplicação disso fora do treino. Levantar peso do chão, correr, subir escadas, levantar do sofá, carregar as compras. Tudo fica mais fácil quando seu quadril responde antes da sua coluna. Você se sente mais firme, mais ágil e mais estável. E essa sensação de leveza no movimento, combinada com força real, muda a forma como você vive o dia a dia. Mas o próximo exercício é o que vai colocar seus ombros no jogo de verdade, e sem precisar erguer nenhum peso acima da cabeça. Exercício 6. A flexão pike que destrava seus ombros de vez. Se você nunca fez uma flexão pike de verdade, provavelmente nunca sentiu seus ombros queimarem de um jeito tão eficiente. Esse exercício é a resposta direta para quem quer desenvolver deltoides fortes, bem definidos e estáveis, sem precisar levantar nenhum peso acima da cabeça. E ainda de quebra, melhora a postura, o controle corporal e o visual da parte superior do tronco. A posição inicial já te coloca num desafio. Quadril elevado, formando um V invertido com o corpo. As mãos ficam mais afastadas e o movimento de descida leva sua cabeça em direção ao chão, entre as mãos. Parece simples, mas a inclinação muda completamente a mecânica do exercício. Agora o foco está nos ombros, no trapézio e na parte superior do peitoral. E tudo isso com o peso do corpo te empurrando para baixo. A mágica aqui está no ângulo. Quanto mais inclinado estiver seu quadril, mais o exercício se aproxima de um desenvolvimento vertical. E isso é perfeito para quem não quer ou não pode fazer o tradicional overhead press com pesos. A flexão pike entrega um estímulo brutal para o ombro, com menos carga na coluna e mais foco nos músculos que realmente importam para estabilidade e definição. Além disso, o core trabalha o tempo todo para te manter na posição correta. Não tem espaço para relaxamento ou compensação. Você precisa de equilíbrio, força e controle. Cada repetição bem feita constrói não só músculo, mas também consciência corporal. E quanto mais consciente você for do movimento, mais seus resultados vão crescer. No mundo real, isso significa mais facilidade para levantar objetos acima da cabeça, mais firmeza nos ombros e até uma melhora visível na postura. Aquela curvatura no pescoço começa a se alinhar. O tronco se abre e o corpo todo ganha uma nova presença. Você parece mais forte e se sente mais confiante. E agora que você viu como cada um desses exercícios age de forma inteligente no seu corpo, é hora de entender como transformar tudo isso em um sistema completo e eficaz para gerar crescimento real. Você chegou até aqui e talvez esteja pensando: será mesmo que tudo isso funciona? A resposta está no seu próprio corpo. Porque cada exercício que você viu aqui não é só sobre ganhar massa. É sobre retomar o controle. É sobre treinar com consciência, intenção e liberdade, sem depender de máquina, de academia ou de desculpas. Não é só músculo que você constrói. É autonomia, é confiança, é aquela sensação de que, finalmente, seu corpo responde do jeito que você sempre quis. E o mais louco é que tudo isso vem de movimentos simples, sem peso, sem barra. Só você, o chão e a forma certa de se desafiar. A real é que seu corpo já tem tudo o que precisa para evoluir. A pergunta é: você vai continuar esperando o cenário perfeito para começar? Ou vai fazer da simplicidade o seu maior aliado? Qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E se quiser aprofundar ainda mais, volta nos exercícios, salva esse vídeo e monta sua própria rotina. Porque a consistência transforma. E quando você treina com intenção, seu corpo responde com evolução.